Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Cápsula Descomplicando Ciências. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver aqui continuidade de funções, ok? Nós vamos procurar saber quando é que uma função é contínua, tá certo? Então, se já gostou do assunto deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e no final do vídeo deixa o seu comentário, tá certo? Então, vamos à aula. Continuidade de funções. O que é que nós queremos saber aqui? Indo só direto a fundo, né, para não ter que dar muitas voltas, nós vamos procurar saber quando é que uma função é contínua. Nós temos duas situações: continuidade num ponto e continuidade num intervalo, tá certo? Nesta aula vamos focar apenas em continuidade num ponto e nas próximas aulas vamos ver continuidade de uma função em um intervalo, ok? Mas para entendermos continuidade de uma função no intervalo, temos que entender aqui bem continuidade num ponto, porque é meio similar, ok? Então vamos lá. Para que uma função seja contínua em um ponto específico, nós temos que obedecer algumas regras, ok? Tem algumas regras, na verdade são três, né, que a gente tem de estabelecer aqui. Primeiro, para que a função f seja contínua no ponto A, ok? No ponto específico, é necessário que a função esteja definida em x igual a, ok? A função tem de estar definida em x igual a. E o que é que isso significa? Função estar definida em x igual a é o seguinte: a função deve existir em x igual a, naquele meu ponto. Ou seja, deve existir f, se a função é f no caso, né? Deve existir então f de a, ok? Tá certo? Temos que ser capazes de calcular f de a, ok? Então, se existe f de a, ou seja, a função está definida em x igual a a, é o primeiro passo para que a função seja contínua. Já temos o primeiro detalhe. A segunda coisa que temos que verificar é se existe o limite daquela função f quando x tende para aquele meu ponto A, ok? E aqui vamos abrir um parêntese nessa nota B, que é, já vimos na aula anterior que é dos limites laterais, que só existe limite para x tendendo a A se os limites laterais já existirem, ok? Então vamos chamar também aqui aquela condição dos limites laterais aqui, porque só existe limite num ponto se os seus limites laterais forem iguais, ok? Então não se esqueçam daquela aula porque também será necessária aqui. E por fim, é fazermos uma relação entre esses dois para que, ok, esta função seja contínua. A solução final ou a condição final é que o limite da função quando x tende a deve ser igual ao f de a, ok? Ou seja, já é uma relação entre essas duas aqui. Ou seja, a função está definida em x igual a, ou seja, existe f de a e existe limite quando x tende a. Para que a função seja contínua, f de a tem que ser igual ao limite quando x tende a, ok? Que é esta nossa relação aqui. Isto é que dita se a nossa função é contínua em a ou não, tá certo? Então, recordem-se sempre destas três opções. Então, vamos lá ver isso na prática agora em um exemplo específico. Acho que são dois exemplos que nós vamos ver aqui, ok? Então, vamos lá. Verifique se a função f é contínua em x igual a 1. Então, nós queremos estudar a continuidade desta função em x igual a 1, ok? O que é que nós temos que fazer aqui? Vamos chamar aquelas nossas três condições. Temos que verificar primeiro se existe f de a, ou seja, se a função está definida em x igual a. Neste caso, nosso a é 1. Nós queremos estudar a continuidade em x igual a 1. Então, vamos ver aqui e veja que a nossa função está definida em ramos. Temos este ramo que é quando x é diferente de 1 e uma constante quando x é igual a 1. E de cara já verificamos que sim, existe, a função está definida em x igual a 1, que é que x é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, nós temos 2. Ou seja, já temos nosso f de 1, ok? Já verificamos aqui e vimos que é válido. A função está definida em x igual a 1. No caso, que temos f de 1 que é igual a o próprio 2. Tá certo? Pronto, já temos a linha A estabelecida.
Vamos verificar agora a linha P, que diz o quê? Deve existir o limite de f quando x tende a A. Analisem aqui nesta função que nós aqui não temos x maior que 1, x menor que 1, que seriam os tais limites laterais. Mas temos x diferente de 1, ok? Entendam que falar daqui dos limites laterais, não necessariamente temos de ter maior e menor. Por quê? Maior e menor ao mesmo tempo já significa diferente, certo? Se eu digo x, eu escrevo aqui que x é maior do que 1 e x é menor do que 1, isso é o mesmo que eu dizer que na verdade x é diferente de 1, ok? X maior que 1 e x menor que 1 são valores superiores a 1, valores inferiores a 1, desde que não seja o próprio 1, ou seja, é o mesmo que eu escrever isto aqui em x diferente de 1, tá certo? Então, ok? Deu para perceber? Ou seja, então, nós vamos calcular apenas o limite desta função quando x tende a 1. Já vai significar também que os limites laterais são iguais. Ok? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos verificar se existe o limite quando x tende a A. Que é pegar esta função aqui e calcular o seu limite. Ok? Então, vamos ter o limite de f de x quando x tende a 1. Vamos pegar o quê? Esta função aqui, que está definida onde? Aqui é onde x é diferente de 1. Então, teremos o quê? A nossa função x² menos 1, x menos 1, substituindo, temos indeterminação do tipo 0 sobre 0. Já tratamos aqui este tipo de exercício. Nós temos que fatorizar, né? O numerador e o denominador. Só que o denominador já está na sua forma mais fatorizada possível. Então, vamos pegar aqui o numerador e transformar. Nós temos o que aqui? Uma expressão quadrática incompleta sem valor de p. Então, podemos transformar isto aqui numa diferença de quadrados. E, portanto, ficaríamos com x menos 1, x mais 1. Para quem não está a perceber o que aconteceu aqui, é só procurar aqui uma aula sobre exercícios sobre limites. Nós temos aqui essa aula. Expliquei como nós podemos resolver aqui esse tipo de limites. Ou seja, como é que nós podemos fatorizar. Naquela aula eu explico mais sobre fatorização. Ok? Então, procurem essa aula. Eu acho que é a primeira aula aqui do canal, se não a segunda, em que eu explico exatamente como fazer isso. Tá certo? Então, aqui nós temos diferença de quadrados, que basicamente nós elevamos 1 a 2, né? 1 ao quadrado continua dando 1. Então, já temos diferença de quadrados que diz o quê? E ficará x menos 1 vezes o x mais 1, ok? Basicamente é só isso. Daqui que nós ficamos vamos simplificar isto aqui, só sobramos com x mais 1. Depois o seu limite vai dar 2, né? Substituindo aqui, ficamos com 1 mais 1 que dá nos 2. Ok, agora vamos lá verificar. Aqui verificamos, já temos o limite da função x tende a A e já temos a função que está definida em x igual a A, né? Vimos que temos aqui f de 1 e limite quando x tende a 1 também temos aqui que dá 2. Então podemos chegar a uma conclusão aqui, né? Qual é a conclusão? Vamos verificar agora a linha C. F de A será que é igual a limite de f quando x tende a A? Sim, obviamente. Como limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao limite ou a f de 1 e é igual a 2, então a função f de x é contínua em x igual a 1, certo? Porque f de 1 deu 2, limite quando x tende a 1 também deu-nos 2. Logo, como são iguais esses dois valores, a função é contínua em x igual a 1. Tá certo? Deu para perceber? Deu para entender? Se não, volte este vídeo, assista novamente até perceber. Vamos agora ver um segundo exercício, se não o último, né? Verifique se a função g de x é contínua em x igual a menos 1. Então, nós temos aqui a nossa função, né? Definida em três ramos. X menor que menos 1, x igual a menos 1, x maior que menos 1. Então, como sempre, temos que verificar aquelas nossas três observações. Se existe f de 1 primeiro, de menos 1 no caso. Já verificamos que existe. Temos aqui x igual a menos 1. Logo,
O que está lá a nós não interessa. Interessa é verificar aqui na condição se temos x igual a menos 1. E temos x igual a menos 1. Logo, a função está definida em x igual a menos 1. Segunda coisa é calcularmos o f de menos 1. E no caso aqui nem precisamos, já temos, é como no exercício anterior, já estava definido, né? Então, para x igual a menos 1, a função g igual a 1. Logo, f de menos 1, desculpa, aqui tinha que ser g, né? É costume, g de menos 1 é igual a 1, ok? Continuando, vamos agora verificar se existe o limite quando x tende a menos 1, ok? Só que aqui verifiquem só que nós temos o que? Limites laterais. Então, para que exista o limite quando x tende a menos 1, é necessário que os limites laterais a menos 1 sejam iguais. Então, primeira coisa, temos que calcular aqui os limites laterais a menos 1. Então, temos aqui, limite de g de x quando x tende a menos 1 tem que ser igual ao limite lateral esquerdo e ao limite lateral direito, ok? Então, vamos verificar isso. O limite lateral esquerdo. Vamos pegar o que? X menor que menos 1. É este ramo aqui. Essa expressão aqui que nós temos aqui, fracionária, né? Então, vamos calcular o seu limite. Verificamos substituindo aqui por menos 1, encontramos 0 sobre 0, né? Ficamos com menos 1 ao quadrado, que dá 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, mais 2. Então, ficamos com 2 menos 3 dá menos 1, mais 1 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Ok? Então, temos que fatorizar essa expressão. Vamos usar aqui a regra de Ruffin. Também já expliquei naquela aula 1 ou 2 que eu falei sobre exercícios de limites. Eu expliquei lá como é que nós podemos fatorizar usando a regra de Ruffin. Ok? Então vamos usar lá aquela regra e vamos chegar à conclusão que ficamos com apenas x mais 1, x mais 2. Ok? Como fatorizada essa expressão aqui no numerador. Usamos aqui regra de Ruffin para fatorizar. Tá bem? Pode usar outra regra se preferir, mas eu prefiro regra de Ruffin, que é mais rápido, né? Então, se quer aprender mais sobre a regra de Ruffin, vai lá e veja essa aula, ok? Exercícios sobre limites aqui no canal. É a primeira ou a segunda aula? A memória está-me a fugir agora, ok? Então, já fatorizamos o numerador. O denominador também já está na sua forma fatorizada possível. Então, simplificamos aqui. Sobramos com apenas x mais 2. E nos dá, substituindo por menos 1 aqui, ficamos com 1. Ok, vamos verificar agora o limite lateral direito. O que é que nós teremos? Ok, vamos usar o que é 3x, né? X maior que menos 1, então é a direita de menos 1, temos 3x. Então, substituindo aqui por menos 1, ficamos só com menos 3. Ok? Então, veja só que nós temos o quê? Que o limite lateral esquerdo, AG, é 1, limite lateral direito de Q é menos 3. Então, logo, os limites laterais são diferentes, né? Então, chegamos a uma conclusão que, se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite da função g de x em x igual a menos 1. Logo, se não existe limite da função, então a função não é contínua em x igual a 1. Porque para ela ser contínua é necessário que o limite naquele ponto exista. Então, como não existe esse limite, então não temos condições suficientes para dizer que esta função é contínua. Então, logo, ela não é contínua. Certo? Deu para entender? Espero que sim. Caso não, veja novamente esse vídeo quantas vezes forem necessárias até perceber. E nunca esqueça, sempre que estiver a assistir um vídeo meu, é melhor ir anotando tudo. Vai anotando cada passo e cada explicação que eu der, vai anotando de lado e vai anotando as dúvidas também, para que no fim da aula você consiga colocar aí nos comentários a dúvida, ok? E eu possa explicar assim que possível, tá certo? Então, agradeço por ter chegado até aqui. Deixa o seu like se gostou, deixa a sua dúvida nos comentários, compartilha com quem precisa e se inscreva se não é inscrito. É isso, até a próxima aula. Valeu!